Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo. Pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados por todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. A liturgia de hoje nos apresenta o Evangelho, que é uma sequência do de ontem, em que nós líamos sobre o caminho dos discípulos de Emaús. E aqui o evangelista vem nos narrar momentos pós a ressurreição do nosso Senhor. E é importante para a gente que a gente tenha total consciência do que é colocado, do que foi escrito, registrado, do que os discípulos viveram naquele momento, porque isso prepara o nosso próprio coração para entender melhor sobre a nossa fé, para entender melhor sobre o mistério da ressurreição, o mistério da redenção por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho traz conosco, como sempre, alguns pontos para reflexão mesmo, reflexão da nossa caminhada cristã. Primeiro, Jesus, ele saúda, e isso sempre que ele, pós-ressurreição, quando ele aparece para os seus, ele fala, a paz esteja convosco. É importante a gente perceber que nesse desejo de Jesus, ele nos mostra a importância que a paz que vem de Deus tem na vida de cada um de nós. Sem a paz, dificilmente a gente consegue caminhar, porque a ausência dela, muitas vezes, nos carrega para trás, nos leva a retroagir ou nos leva a estacionar em determinado lugar. Nós precisamos da paz de Deus para dar sequência na nossa vida, naquilo que o próprio Deus deseja para cada um de nós. Nós precisamos da paz em Deus para nos desapegarmos
dos exageros do mundo e nos voltar para Deus, porque nós precisamos sim das coisas que fazem parte da vida, porque nós estamos nesse mundo, nós estamos nesse caminho. Jesus também necessitou, Jesus também esteve aqui conosco. Mas nós não podemos perder o foco, e o nosso foco não é aqui. Nosso foco é a vida em Deus, o nosso foco é a nossa própria ressurreição. E não é exagero nenhum falar isso, porque é o próprio Jesus que nos deu essa condição e essa graça. E aí, uma frase que Jesus coloca que deve sim fazer parte do nosso entendimento, da nossa reflexão hoje. Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Jesus poderia tranquilamente falar para cada um de nós hoje, por que anda tão preocupado? Por que ainda tem dúvida no seu coração? É algo que a gente precisa parar e pensar. Porque a dúvida é que nos leva a esse tipo de preocupação. Agora, quando nós, experimentados em Deus, quando nós, por meio do nosso contato, da nossa intimidade com o nosso Senhor, deixamos de ter dúvida, passamos a colocar no lugar da dúvida a confiança em Deus, as preocupações, elas naturalmente vão se dissipando. Não que a gente vai deixar tudo para lá e ao Deus dará e é isso mesmo e Deus cuida de tudo. Não é isso, isso é irresponsabilidade. Mas é aquela questão de preocupar a ponto de não conseguir agir. A preocupação que nos tira, nos rouba a paz. Isso não vai mais ter espaço na nossa vida. Porque no lugar da preocupação existe a confiança. E a confiança em Deus, não em nós mesmos. Essa confiança nos traz, por consequência, a paz. E também entra a questão da própria ressurreição. E nesses dias, que passam após a ressurreição, cabe a nossa reflexão também, cabe o nosso questionamento. Será que nós realmente acreditamos na ressurreição de Cristo? Porque percebam que isso é o ponto central da nossa fé. Mas cabe a gente sondar o nosso interior e pensar, será que eu acredito realmente? E se não acredito, pedir essa graça a Deus. Porque, olha os apóstolos, eles viram Jesus na frente dele. Jesus se alimentando, eles tocaram e mesmo assim não acreditavam. A palavra vem dizer, não podiam acreditar. E o final do Evangelho vai dizer também que Jesus abriu a inteligência deles e a partir desse momento é que eles passaram a acreditar. Ou seja, o acreditar em Deus e nas coisas de Deus não é simplesmente um evento nosso, mas é graça também. Então nós precisamos pedir a Deus essa graça. Nós precisamos pedir a Deus que Ele, por meio de seu Santo Espírito, também abra a nossa inteligência. E isso vai nos conduzindo a uma intimidade com Deus, a uma confiança e no creio. Nós precisamos crer. Crer em tudo que foi feito e crer que Jesus está vivo, ressuscitado. Como ele mesmo fala, um fantasma não tem corpo, não tem ossos. Jesus está vivo, ressuscitado em corpo, alma e divindade. É ele pleno. E assim seremos nós. Por isso, hoje nós queremos pedir a Deus para nos dar essa graça da fé. Nos dar a graça de acreditar que tudo realmente foi realizado. Acreditar nas Escrituras. Olha, Jesus fala com eles, era preciso que se cumprisse tudo, desde Moisés, os profetas, os salmos. Gente, isso também é importante. Foi escrito e quem estava naquele momento não participou do momento histórico em que os textos eram escritos.
nós também vivemos assim. Apesar de nós não estarmos na época de Cristo, mas hoje a gente tem toda a ciência revelada por Deus, está escrito na Bíblia e em toda a tradição da igreja. Existe um caminho e a fé nos leva a acreditar nesse caminho, que é o próprio Jesus. Então é preciso que tudo que estava escrito se cumprisse, mas também é preciso que nós possamos acreditar mesmo no que está escrito, não só simplesmente questionar. Foi registrado para que exista, pela graça de Deus, essa condição de nós crermos que Jesus, ele não só veio, mas ele morreu por nós, ressuscitou e nos abriu literalmente as portas do céu. Querido Jesus, nos dê essa graça de nos entregarmos a Ti dia a dia, de acreditar na Sua revelação e acreditar em tudo o que se cumpriu por meio da Sua vinda. Nos dê a graça, Senhor, de Te colocarmos sempre no lugar que o Senhor deve estar, o centro da nossa vida, de colocar a nossa confiança em Ti e de nos dar a graça da Sua paz. Para isso, nós reconhecemos a nossa limitação e reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Por isso, Te pedimos, fica conosco, Jesus. Nos dê a graça de um coração íntimo de Ti. Muito obrigado, Senhor. Amém.